E falo também sobre acessibilidade para os deficientes físicos. Ontem foi o Dia Internacional de Luta, né? E, aliás, esse dia tem que ser visto e olhado todos os dias, né? Então, por isso, eu convidei a Marcela Falcão, que é coordenadora dos serviços de convivência para pessoas com deficiência da Prefeitura de Vitória. Obrigada, Marcela, pela sua presença aqui hoje. E também convidei uma pessoa muito especial, querida, no nosso programa, minha também, a Patrícia Orletti, que é farmacêutica e blogueira. E após, né, um momento que ela viveu do parto da filha dela, depois ela ter descoberto que ela perdeu os movimentos das pernas, se tornou cadeirante, sua vida mudou. Você, em vez, claro, que pensou em desistir, mas superou esse momento e decidiu escrever um blog. Isso. E nisso, você percebeu que outras pessoas passam pelo mesmo problema. Claro. O que é o principal problema? Bom, com relação às pessoas com algum tipo de deficiência, definitivamente, bom, assim, a falta de acessibilidade urbana é algo que nos limita sempre. Uhum. Para além disso, você dar esse start, assim, quebrar essa coisa do preconceito, até o nosso com a gente mesmo, assim. Quando você vive uma situação que é nova, como uma deficiência recém-adquirida, você passa por aquela gama de emoções todas. E até você se aceitar e daí falar, bom, estou vivendo nessa situação hoje, quero ser aceita pela sociedade, então a gente tem que romper isso também. Quando aí a gente rompe com isso e vai para as ruas, aí a gente começa a ter outras barreiras. Outras barreiras, que aí é a barreira da acessibilidade urbana, ou, tipo, eu amo viajar e eu me sinto extremamente limitada, é muito difícil. Aqui no estado, pouquíssimos hotéis oferecem acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Então, assim, eu vivo hoje, assim, tentando resgatar o meu direito de usufruir de tudo como você, entendeu? Então, hoje é esse resgate que eu vivo, assim, o tempo inteiro fuçando, procurando, brigando, cobrando, mais ou menos isso. E é isso que você encontra nesse dia a dia? Existe hoje um centro, né, de convivência para atender essas pessoas com alguma deficiência na Prefeitura de Vitória, é isso? Sim, Quantas pessoas são atendidas? Hoje nós temos um cadastro de 800 pessoas, né, que buscam atendimentos diversos, né, lá no centro, né, e lembrando que esse centro é o centro municipal, né, centro de referência para pessoas com deficiência, o único centro especializado do estado do Espírito Santo, né, um centro. E lá vocês oferecem o quê? Um acompanhamento psicológico? Existe uma equipe técnica, né, uma equipe, né, que a gente chama de psicossocial, né, nós temos oficineiros, né? E aí, né, a pessoa chega com alguma demanda, né? Mas isso aqui é artesanato? Nós temos oficinas de artesanato, temos oficinas de percussão, temos oficinas de capoeira, né? E temos uma oficina também que foi um sucesso esse ano, que foi a massagem relaxante, né? Para pessoas cegas. Que legal. E assim, essa oficina, ela está sendo assim, né, muito marcante, por quê? Porque duas dessas pessoas, né, já compraram marcas, já estão atendendo em casa, estão sendo convidadas para participar de eventos públicos, né? E isso que Patrícia falou, quer dizer, você percebe isso no dia a dia lá? Eles também comentam sobre isso? Sim, né, algumas pessoas, né, chegam lá às vezes, né, com a autoestima muito lá embaixo, né, por conta mesmo da deficiência, e lá a gente faz com que essas pessoas, né, elas comecem a perceber a questão dos direitos, né, a falta de direito, né? E aí, assim, lá... Que até então as pessoas que não têm alguma deficiência não percebem. Não percebem. Você acredita, assim, que Claro. você não se dava conta de tanta dificuldade que uma pessoa poderia passar? Te dar um exemplo. Eu fui no hotel para me hospedar e eu, assim, reiterei, olha só, eu preciso que o hotel tenha acessibilidade e... Não, tranquilo, nós temos uma unidade que é adaptada e a gente tem acessibilidade, fica tranquila. E daí quando eu cheguei lá, assim, no hotel, eu fui fazer outras coisas, mas levei minha filha, né? Eu tenho uma filha, então tinha uma piscina. A sua filha tem que idade? Ela tem 5 anos. E tinha uma piscina. Eu falei, que legal, né? Então vamos para a piscina, já que estamos aqui, né? E tinha, assim, 5 degraus para subir. Eu falei, mas você não me disse qual hotel? Assim, sim, mas a unidade, o quarto é... Então, assim, as pessoas, elas confundem um pouco. Um lugar para ser acessível,
ele tem que ser acessível em todos os aspectos. Eu tenho que poder usufruir de tudo, da piscina, da sauna, de todas as atividades de lazer, assim, não é uma coisa localizada, não adianta você botar lá uma barra e pronto, entendeu? E essa questão da autoestima que ela falou é muito importante. Hoje eu faço natação num clube daqui que trabalha com pessoas, é um projeto do governo do estado que trabalha com pessoas com deficiência, assim. Nossa, como que a gente troca uma ideia e conversa com as pessoas, e inclusive com os professores, com os orientadores, assim, como que é difícil isso mesmo, de você se encontrar, de você se impor, de você não se ver como vítima, de você se colocar como cidadão. Isso é que é difícil, entendeu? Até antes eu não me apercebia disso, naturalmente, não precisava disso, agora... E que eu estou do outro lado, que eu tenho essa percepção, entendeu? E você sabe que agora esse centro tem uma parceria com o Cine, que é a questão do mercado de trabalho. Que existe também uma grande polêmica, né? Porque existem cotas, mas as pessoas também, as empresas não estão acessíveis para receber esses funcionários. Como é que vocês vão quebrar isso? Pois é, hoje as empresas, né, elas já apresentam já um perfil, né? Da pessoa com deficiência, né? Geralmente são pessoas com deficiência física, né? Que eles não precisem estar modificando o seu ambiente de trabalho, né? Mas assim, eu penso que o trabalho mesmo é de conscientização, né? Então, voltando ao dia de hoje, né? Que foi o dia de ontem, foi, né? O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Essa data, ela foi uma data criada pela ONU, né? Até porque é mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência, né? Nossa. Ou seja, 15%, né, da população mundial, né? Então, ontem foi um momento de reflexão, né? De fazer com que as pessoas se conscientizem a respeito, né, das pessoas com deficiência em das Vitória, barreiras. são 48.974 moradores que apresentam algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE. E a Patrícia escreve um blog... a despeito de, né, um lugar de expressão. Isso, E ali você divide, assim, qual é o assunto que as pessoas... Você falou acessibilidade, essa é a grande questão? Não, na realidade o texto é literário e eu escrevo sobre os meus sentimentos e nem sempre o texto tem esse gancho da acessibilidade. Às vezes eu escrevo sobre casamento, sobre relacionamento, sobre N coisas. Mas assim, eu sinto que todas as vezes que se toca nessa coisa das dificuldades, assim, mais em termos, no blog, não é tanto nem a questão da acessibilidade que se solidarizam as pessoas, até porque tem muita gente, tem muito leitor que não é portador de deficiência, mas eu acho que é mais quando você fala dessa coisa da aceitação, dessa coisa de sentimentos, da quebra de preconceitos. Eu acho que isso, no meu blog, pelo menos, é o que eu tenho mais troca. E aí não é só... Porque, como eu falo, eu generalizo, então as pessoas que não têm deficiência, mas que têm outros tipos de problemas, e aí elas meio que se colocam nesse lugar de viverem à margem, ou de serem um pouco diferentes, de terem que se impor. Então, no blog, isso é que essa coisa de sentimentos é o que dá mais, assim, repercussão mesmo. Acho que nós precisamos vencer várias barreiras, né? A começar pelo preconceito e não deixar que as pessoas, as famílias... aprisionem, né, essas pessoas em casa, né? Thaís, isso é super importante, porque assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu não saio, então ninguém me vê, então ninguém acha que eu tenho a necessidade ninguém faz nada para poder... Exatamente. No meu bairro agora, por exemplo, nas proximidades da onde eu moro, você precisa ver que maravilha, assim, as mudanças que têm acontecido, rampa, eu perturbo e ligo para a prefeitura e eles vão adaptando as coisas. O supermercado onde eu vou, eles tinham... tinha ficado uma vaga só para cadeirante, eles resolveram colocar um caixa eletrônico e daí empurraram essa vaga para portador de deficiência para o cantinho. E aí meu carro não conseguia parar lá. E eu falei com o gerente, subgerente, dono, tudo, e nada. Aí eu chegava no supermercado e parava tipo no meio de 2 vagas, atravessado. Falei, agora eu paro aqui porque eu não consigo parar na vaga reservada. Passou-se assim, acho que nem precisou 1 mês e meio mais ou menos assim. Cheguei lá, 2 vagas lindas, maravilhosas. Gente, que maravilha. Fui lá, agradeci o gerente. Então, quer dizer, a gente também tem que mostrar a cara, porque senão, como é que faz? A gente também tem que criar a demanda para isso. Mas para mostrar a cara, as pessoas com deficiência, elas precisam conhecer dos seus direitos, né? Elas precisam ter informações, né? E o centro, hoje, ele vem trabalhando em cima... Onde funciona esse centro de convivência? O centro, ele fica no bairro Segurança do Lar, ao lado do supermercado Extra Bom de Goiabeiras.
então acho que fica um ótimo caminho para as pessoas irem e também acessarem seu blog, né? Claro, sempre. A despeito de... E então é só você encontrar lá e deixar também essa troca. É sempre um prazer receber. Obrigada, tá? Thaís. Por ter vindo. Fica um exemplo da Patrícia. Reclamem, né? Isso aí, tem que reclamar, tem que exigir.